queria jogar pro Adrilles. Quando você... Isso daí é da vida, né, Adrilles? Quando você faz uma piada, se eu pego e direciono alguém, então, por exemplo, no meu palco eu falo do Adrilles ostensivamente, isso sai na televisão, isso sai nas redes sociais. Se eu gerar algum dano à boa fama desse nosso querido amigo aqui, ó, a boa imagem dele, que ele demorou tantos anos para construir, se isso gera um dano a ele, a este patrimônio imaterial que pertence a ele pode me processar, como disse a Duda. Agora, quando eu faço piadas alusivas de pessoas anônimas dentro de construções fictícias para gerar um riso da minha audiência, e eu vejo uma deputada saindo da atividade parlamentar dela. Saindo. Ela tá saindo. Tem a atividade parlamentar dela, ela tá indo atrás de um comediante. Quando você vê a tentativa de cerceamento da comédia, você não percebe que ela tem uma raiz autoritária ainda pior, Adrilles Jorge, mas que é embalada por um discurso do amor, porque ela faz um discurso mega amoroso, ela quer proteger as pessoas do capacitismo. Em nome de um princípio, em nome da defesa de um princípio, de um ponto de vista, quer seja o capacitismo. O que é o capacitismo? Qualquer alusão que possa denegrir ou depreciar algum tipo de deficiência física. O que é? Vamos explicar isso para o nosso querido público. Se eu digo, Marco Antônio é cego diante da realidade sócio-brasileira, eu estaria ofendendo todos os cegos do país porque eles não conseguem ver? Marco Antônio não consegue andar com as próprias pernas. Ele é um homem independente. Eu estou ofendendo todas as pessoas paraplégicas do país. É esse o princípio, mais ou menos, do capacitismo. Você não poder fazer uma alusão ou piada que possa soar ofensiva a uma característica física de uma deficiência coletiva e abstrata. Em nome desse princípio, dessa defesa de uma ideia, de um princípio que eu acho que é complicado, que é o capacitismo, chega a senhora Tabata Amaral e arruína com a vida de um homem, tirando-lhe o emprego, tirando-lhe o sustento, tirando o modo de ganhar a vida, de colocar comida, inclusive, para os seus filhos. Ou seja, em nome de uma abstração, você prejudica cabalmente uma pessoa. É esse o dever de um deputado? É esse o dever de um deputado, tirar o emprego de um humorista? Todo humor pressupõe ofensa, não existe humor do bem. Raciocina bem. Toda piada, toda forma de humor, mais ou menos elaborada, ela está criticando algo, alguém, ou uma circunstância, ou mesmo a própria natureza humana. Pela própria precariedade da natureza humana, pela caricatura da nossa pretensão, das nossas supostas certezas, a gente democraticamente percebe o quão medíocre, quão torto a gente é, e quão torta a própria vida, o próprio sentido da vida é, de vez em quando. E a gente consegue rir como remédio diante da falta de sentido da existência, da precariedade, da pretensão da condição humana. A gente ri do outro e de si mesmo. Existe bom humor, existe mau humor, existe humor mais sofisticado, existe humor mais ignorante. O que não pode existir é você tolher toda forma de humor como sendo ofensiva, porque todo humor será e vai ser ofensivo. Por exemplo, recentemente, e isso é tão grave, ô Marco Antônio, esses princípios que são criados por essa esquerda progressista, que a gente já reiterou aqui milhões de vezes, que está incrustada na cultura nacional e internacional, que a própria direita conservadora, liberal, às vezes se apropria disso. Quando o Lula falou, por exemplo, que 15% da população tinha um parafuso solto, eu nem liguei. Eu liguei quando ele falou que esses 15% poderiam atacar crianças com machadadas. Aí é burrice. Aí é estupidez achar que, sei lá, uma pessoa que possui autismo ou que tem uma bipolaridade pode se transformar num psicopata assassino. Aí é estupidez. Agora, dizer que uma pessoa tem um parafuso solto é uma piada simples. Ou seja, e que você usa isso para denegrir alguém, para massacrar alguém, para arrancar o emprego de alguém, para ofender alguém, como a Tabata Amaral disse, porque o cara tinha feito uma piada sobre a sexualidade de um cadeirante. E agora eu quero aproveitar a deixa do Adrilles. Isso é perseguição na veia de um deputado que, para provar um ponto de vista, massacra uma pessoa para dizer que existe um preconceito racial, um preconceito sexual, um preconceito físico contra toda uma abstração de uma coletividade que nem sequer se sente ofendida na maioria das vezes. Exatamente, esse é o ponto.